Galera, primeira coisa, parece muita informação, eu vou tentar detalhar o máximo possível aqui agora, mas a gente tem um material de apoio aqui embaixo que tem tudo isso daqui detalhado para você. Então, se não ficar claro aqui, pode conferir o PDF, você vai ter tudo nas suas mãos, incluindo essa imagem aqui com um detalhamento maior, tá bom? Então vamos lá, funil de vendas em Y, a gente vai considerar duas entradas no funil. A primeira entrada é inbound, um cara se torna um lead quando ele é um visitante. Eu tenho aí alguma discrepância, mas a gente tende a dizer que entre 1 a 10%, isso é bem agressivo, distante, a gente fala de uma conversão ok de visitantes para leads. Do outro lado, eu tenho uma conversão em outbound de Smart Lead para MQL, então eu pulo um conectado de 10% como meta, tá? Ou seja, eu tenho 100 Smart Leads, eu vou conectar com alguns, eu vou converter desses alguns 10% em MQL. Por que eu estou falando isso? Porque a gente considera 10% o piso, mas a gente considera 15% um valor ótimo. O problema dos 15% é que você tem que ter uma conversão altíssima, porque a nossa meta, e aí o indicador que fica aqui no meio, que é de Smart Lead para conectado, a gente chama ele de Reach Rate, ou taxa de alcance. Essa taxa de alcance ideal, ela está na casa dos 15%. Ou seja, para eu ter de Smart Lead para MQL esses 10% que você está vendo aqui, a gente tem que chegar em uma taxa de 15% de conexão, onde 5% vai ser perdido. Para quem que eu vou perder esses 5%? Em alguns casos é um reply rate negativo, onde o cara te fala que ele realmente não tem interesse, em outros casos o problema é timing. O cara pode até ter interesse, mas ele te pede para retomar com ele ou para conversar com ele daqui a alguns meses porque ele está com alguma coisa muito grande nas mãos ou porque ele já tem um planejamento fechado que ele vai olhar para resolver esse problema, então ele já estava realmente provisionando um budget para dali a 3 meses para ele contratar uma ferramenta igual a sua. Então, nesses casos, você vai ter uns 5% ali que vão sair nesse momento do seu funil, mas 10% viram MQLs. Dos dois lados, a gente vai tentar passar algumas taxas para você ter uma noção, mas de novo, procura entender qual é o benchmark real para o seu setor. Existem variações bruscas em alguns setores, mas quase tudo fica mais ou menos nessa média, especialmente quando a gente fala de venda de tecnologia, tá? Primeiro ponto aqui é, de MQL para SQL, dentro de um processo de outbound, eu tenho que ter pelo menos 50% de conversão. Se eu não tenho essa taxa de conversão de um lead que tem perfil para um lead que consegue ganhar maturidade, eu tenho um problema gigantesco nas minhas mãos. Qual que é esse problema? Em primeiro lugar, eu tenho um problema onde eu estou gerando uma lista ruim, ou seja, quem entra não tem perfil real. Ficou claro? Em geral, esse é o primeiro problema que a gente encontra quando a sua taxa de conversão de MQL para SQL está ruim. Um outro problema pode ser a sazonalidade. Por quê? Porque o lead pode ter perfil, ele pode ter o problema, mas ele pode não estar no momento de compra correto. E aí, se o seu timing ele só bate aqui na frente, você tem duas opções. Uma delas é consertar o processo de IC para você receber aquele perfil de lead no momento correto, na sazonalidade correta. E a outra, não deixar que esse lead passe por um processo tão longo dentro do seu funil. Por que isso? Porque quanto mais tempo ele fica dentro do seu funil, maior é o gasto de horas e quase sempre existe um retrabalho de lá na frente, quando você retoma, você ter que reapresentar para ele quase tudo aquilo que foi conversado. Então o seu hunter, se ele conseguir qualificar bem, entender que aquele não é o timing correto, ele mesmo já deve definir um novo timeline, ele mesmo faz a retomada lá na frente e aí sim ele passa para o closer. Lembrando que, para você que assistiu o nosso certificado de Outbound Marketing and Sales, você sabe que um MQL já cai na mão do seu closer. É onde ele vai fazer o DBA para transformar esse cara em SQL. Beleza? E aí, fechou. 25% dos caras que viraram SQL, 25% dos caras que recebem uma proposta minha, eles têm que se tornar clientes. Por que isso? 1/4 é uma meta desafiadora em geral, mas é uma meta boa. Por quê? Se você não tem uma lógica de 20 a 25% no mínimo de fechamento, você já está começando a trabalhar com uma proposta de valor fraca. Em vários casos, quando a gente encontra esse tipo de situação, o problema não é só de técnica de venda, não é só do closer que não consegue realmente fechar a conta. Quando isso acontece, uma das duas coisas podem ser feitas, tá? Se o closer está tendo muito problema, a maneira mais fácil de diagnosticar isso é tirar um pouquinho do atrito de compra. Reduzir o preço, permitir que ele dê alguns descontos,
Ou talvez você permitir, sei lá, se você vende um contrato anual, permitir que o cliente entre com uma opção de saída com 6 meses e por aí vai, para ele não ter um compromisso tão longo, etc. Mas, em geral, quando isso daqui acontece, o seu problema é muito maior. A sua proposta de valor, ela não atende a uma resolução de problema forte. Ou seja, quando eu fecho um compromisso de problema aqui e ele se torna um MQL, eu estou fechando de novo um compromisso de solução para ele se tornar um SQL. Tudo isso que eu estou fazendo, na cabeça do lead são coisas que ele quer resolver, mas ele vai adiar a tomada de decisão final, ele vai adiar a contratação, que é justamente o que você quer, porque ele sente que aquilo ali não é a prioridade dele. E aí ele cai na realidade, então ele percebe que tudo isso está acontecendo lá no fundo do seu funil. Que é a hora que ele começa a ter que validar budget, ele começa a ter que validar com sócio, por exemplo, ele começa a ter que, como diretor, apresentar para o restante da diretoria, para o CEO dele, para fazer uma tomada de decisão, e alguém vira e fala, acorda, isso daqui não é prioridade agora. Olha esse outro problema maior que você tem que resolver. Então, nesse caso, talvez você não esteja realmente com um produto muito legal em mãos. Ficou claro? Então, vamos falar de inbound. Inbound, eu tenho uma taxa de visitantes para leads que vai variar entre 1 a 10%, sim, variação grande, vai depender muito do referencial que você pega. Infelizmente isso acontece, vai depender de como é a origem do seu tráfego. Então, dependendo de como você traz leads para o seu tráfego, do tipo de conteúdo que eles consomem, do tipo de coisa que eles estão procurando, isso vai alterar muito. Vamos só pensar na seguinte situação. Eu tenho ali um modelo orgânico de atrair visitantes, só que eu só trabalho com long tail, keywords de cauda longa, ou seja, aquelas keywords específicas. Eu sou uma consultoria, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí a keyword mais traz tráfego para dentro do meu site, no caso, ela é a keyword. Quero contratar uma consultoria em Belo Horizonte. Olha o tanto que é específico e o tanto que aumentam as chances de conversão de um lead. Agora, por outro lado, se eu tenho um nível de conteúdo muito maior, com um funil muito completo, vários materiais de topo de funil, sou uma rock content que hoje está falando, por exemplo, de Excel, de algumas coisas do tipo, para conseguir atrair mais tráfego e engajar mais todos os leitores, os visitantes, eu vou ter uma queda, mas eu tenho um volume muito maior. Então, por isso que a gente fala dessa discrepância. Mas no final das contas, quando esse cara entra, ele tem que entrar e tem que converter. Então, eu estou falando de uma conversão de lead para MQL, ou seja, o cara levantar a mão e falar, quero passar pelo seu processo de venda, ele tem que ser entre 5% a 10%. Então, se eu tenho uma base de leads muito grande, isso pode até cair um pouquinho pelo volume que eu tenho, que eu estou colocando para dentro de casa, e aí isso também alonga um pouquinho o ciclo de conversão desse cara de visitante e de lead para MQL, mas, por outro lado, quando ele se torna MQL, levantou a mão, eu tenho que ter pelo menos 15% que está passando para receber uma proposta. Vinícius, por que é menor do que no outbound? Em primeiro lugar, porque no outbound você controla seu processo. Seu processo de inteligência comercial ele tem que ser inteligente o suficiente para aproveitar todo esse trabalho que depende de pessoas rodando ele, é muito menos escalável do que esse trabalho aqui que depende de um blog no ar, depende de uma ferramenta de automação de marketing no ar, ninguém fica ali olhando o tempo inteiro. Você pode parar uma vez a semana para otimizar seus fluxos de nutrição, para mandar um e-mail marketing, por exemplo, que vai rodar, talvez não tão bem quanto poderia, mas vai rodar. Então, nesse caso, você tem que ter uma lista muito mais qualificada. E no inbound, você não controla isso tão bem. Você não sabe se o cara que está chegando, ele é simplesmente um maluco que não tem perfil. Então, quando a gente fala dessa conversão de MQL para SQL, ela pode cair um pouquinho. E isso acontece muito em casos onde o cara fica muito interessado em comprar, mas ele não tem por que comprar realmente. E aí você sabe que esse cara vai te churnar lá na frente quando você está em um modelo de software as a service, por exemplo, isso é ruim. Então é melhor dar uma negativa agora em vários casos. Mas depois disso, eu vou ter uma taxa de fechamento de 15% a 5%. De novo, o cara de inbound ele tende a fechar com mais facilidade porque ele já foi educado. Mas, em compensação, eu estou tratando com um volume maior e esse volume maior, ele pode e provavelmente é menos qualificado em termos de perfil. E talvez eles estejam curiosos para entender mais do que eles estão engajados, eles estão recebendo fluxo, eles estão passando por uma série de conteúdos que interessam a eles. Mas a curiosidade é que faz eles chegarem até o final do meu funil. Então, quanto mais eu conseguir fechar um processo legal aqui, melhor é a minha conversão lá embaixo. Isso também, eu acredito, e aí eu posso falar por alguma experiência, eu acho que essa taxa menor,
ela se deve principalmente ao fato de que, geralmente, quem trabalha com inbound tem um volume alto de leads na mão. E aí o volume alto de leads volta naquela lógica do open bar de leads que a gente falou lá atrás. Ou seja, muita coisa, eu deixo algumas coisas passarem. Uma maneira boa de melhorar essa taxa é com o seu processo de sales engagement redondo. Ficou claro? Então fechado.